muito parecido com o BRS Tarumã, um pouquinho melhorado com o conhecido BRS Tarumã. E o trigo do propósito, então, qual é as características dele? Ele é um material que pode ser plantado bem cedo, como ela já falou, final de fevereiro, início de março, já pode ser plantado. Não vai acontecer com ele que nem acontece com as aveias, que se você plantar em março, em pouco tempo ela encurta ciclo. Os trigos duplo propósito, como o Tarumã e como o Tarumaxi, à medida que eles pegam esse calor, que nem hoje, eles aumentam o seu ciclo vegetativo e não encurtam, ou seja, eles vão ficar mais tempo com capacidade de rebrote e de produção de folhas, diferente da maioria das outras genéticas, porque é uma genética bem diferenciada. Tá? São trigos que têm uma capacidade de perfilhamento muito alta e um sistema radicular muito profundo, né? Então, facilmente você acha a planta aí com 10 perfilhos, né? Que é a característica de um material forrageiro. Esse hábito de ser bastante rasteiro também, de abrir bastantes perfilhos, é a característica dele. Inclusive, quando você planta lado a lado uma aveia com um trigo duplo propósito, a primeira impressão que se tem, mas a aveia agora já está 7 centímetros mais alta que o trigo. Plantou lado a lado uma passada. E aí se você fizer, botar as vacas no mesmo tamanho de piquete, vai ver que vão comer isso aqui muito mais rápido, tem menos volume por hectare do que esse monte de folha mais curtinha, esse monte de perfilho mais curtinho. Então produtividade de forragem não é só altura de planta, é densidade de folha por centímetro cúbico, né? Foi falado, o proprietário aqui falou uma pastagem que as vacas enchem rápido, ó, o bucho comendo. Né? Tem produtividade de colheita, de cada movimento, cada bocada ela enche a boca. Enche um eito, né? Então se tu tiver uma planta assim, ó, com uma distância entre folhas bem grande, isso aqui, para comer isso aqui, tem que dar uma bocada aqui, outra bocada aqui, já começa a comer talo. O talo não é a parte nutritiva, né? O talo é a parte mais lignificada, a parte que não tem digestibilidade, é a parte que tem bem menos proteína. Esse material aqui, nessa fase aqui, normalmente ele tem de 20%, às vezes até mais de 30% de proteína nesse conjunto de folha, dependendo da adubação nitrogenada, né? Vocês sabem como é que se mede o teor de proteína de uma forragem? Como se mede o teor de proteína de uma forragem? Você mede, você manda para o laboratório e vê quanto tem de nitrogênio aqui. De posse desse número, se multiplica por um coeficiente lá, 6, não sei quanto, e vai dar o teor de proteína. Ou seja, se o solo tem muito nitrogênio no chão e consegue abastecer toda a demanda da planta, nós vamos ter até 30% de proteína nessas folhas jovens daqui para cima, que é a parte que a vaca vai comer. Se a condição for meia boca, já vai ter 20, vai ter menos, né? Que mais? Como as vacas então respondem aqui? Aqui você tem um índice de área foliar, uma relação folha-colmo, normalmente nesses trigos aqui, de 2,5 kg de folha para cada quilo de colmozinho que tem aqui. Muita folha. Já esse aqui tem 1,3. O material ainda antes de soltar a panícula, ainda uma aveia da mesma idade, da mesma altura. Então o que dá qualidade e digestibilidade para o material são as folhas e não os talos. Por isso que quando uma vaca muda às vezes de uma pastagem de aveia para uma pastagem de trigo, as vacas dão 3, 4, às vezes até 5 litros mais por vaca dia, só mudando de aveia para trigo. Já teve essa experiência? Concorda? Em torno de 10, 15% mais produção por vaca dia. E quando você tem uma forragem, vamos dizer, comendo só a parte boa aqui, ó, o produtor aqui faz aquele manejo ideal, bota as vacas de produção aqui, comer só o filé de cima, né? E depois bota as vacas secas e as novilhas para comer a parte um pouquinho pior e procurar onde é que a forragem que esteja sobrando. No dia seguinte, tu faz isso? No dia seguinte. Então é um manejo ideal, assim, daquilo que pode ser feito, né? Então quando a vaca come só essa melhor parte aqui, ó, come só provavelmente mais de 25% de proteína, você tem que fazer um ajuste na dieta de proteína, que é o que ele fez lá, pedindo para a empresa produtora de ração
diminuir o teor de proteína e diminuir também o custo da ração. Então, o trigo, como tem folhas muito macias, com pouca fibra, ele tem uma arquitetura de folha diferente. Tu vê os pés de aveia que estão aqui, ó, tem as folhas mais eretas, né? E o trigo tem as folhas mais prostradas, então ele acaba não levantando tanto em estatura. Se eu te disser 30 centímetros, talvez seja alto demais para tu cortar. Mas eu diria que para ter um bom rebrote no BRS Pastoreio, ou no BRS Tarumã, ou no BRS Tarumaxi, a época de corte ideal talvez seja aí entre 70, no máximo 80 dias após a semeadura. Tu vai ter um corte. Isso em condição climática normal, né? Esse ano tá tudo bagunçado. Essa semana fosse. Sim. Outra semana, deixa eu ver. Para mim, em 10 dias, eu acho. Tem que ser uma semana boa, que nem essa que passou, né? Essa, para pré-murchar, né? Para murchar, tem que tirar água, né? Exatamente. Então temos produtores que estão cortando ali o BRS Pastoreio, é um pouquinho mais precoce do que esse aqui, então uns 70, 75 dias, né? Faz o corte, ainda tem um rebrote de altíssima qualidade para depois fazer silagem de planta inteira, né? Mas, via de regra, esses materiais se adaptam mais a pastejo, justamente porque quando tu fizer o planejamento para cortar pré-secado, pode ser que quando está com 60 dias após a semeadura, está muito baixinho para cortar, né? E daí começa a chuvarada. E daí quando vê, passou 20 dias, passou a janela de cortar, e daí mudou, tem que ter flexibilidade nesse planejamento. O que chama a atenção, eu estava reparando nas minhas pastagens ali, é a tolerância ao pisoteio. É impressionante como ele aguenta. Mesmo onde tu, que nem eu largo a caretinha com água, né? É um local onde morre tudo. Pode olhar nos piquetes mais dias pastoreados, tu não enxerga mais praticamente aonde ele já se recuperou, né? E rastro de trator, né? Que nem eu venho pelo corredor, todo dia tem que movimentar o tanque de água, ou trazer outro. Ele, se der uma chuva agora, vai tá saindo os brotinhos lá, né? Ele aguenta, né? Na verdade, isso aí não é à toa, né? Dentro do programa de seleção de trigos do propósito da Embrapa, existe um lugar lá que eles plantam as linhagens recém-cruzadas, né? O que a Embrapa faz todo ano lá? Faz 100 cruzamentos de trigo diferente para obter trigos do propósito. No primeiro ano, 80 vai para o lixo, que não presta já no primeiro ano. No segundo, no terceiro ano, opa, esses aqui parece que são bons. Agora vamos botar lá para as vacas. Aí as vacas não querem comer muito, não é muito palatável, né? Outras vacas pisoteiam e não tem rebrote, lixo, né? Então a Embrapa faz teste lá em Passo Fundo com casco de animais para que o trigo tenha resistência a pisoteio. Ou de fazer pastejo é observar aonde está o ponto de crescimento da planta, tá? Então se você abrir uma aveia daquelas ali que a folha está em meia viagem, vamos dizer, você abrir, você já vai ver a panícula se formando lá dentro. E se você cortar entre o solo, vai aparecer como oco que nem esse aqui. Tá? Então se você fizer uma estimativa onde for feito até onde é que a vaca vai comer, ou até onde a máquina vai cortar, e se você enxergar como oco que nem uma taquara, vamos comparar assim, cortou o pescoço. Aquele perfil não rebrota mais, não produz nada. E se for maciço, como uma cana de açúcar, significa que dali para baixo está o ponto de crescimento. Então há rebrote e há reposição de folhas e de espiga também, né? Essa é a visão técnica, né? Se você manter os animais de produção para rebaixar bastante, você acaba penalizando a produtividade de leite, né? Não, o animal não consegue. Mas se você deixar um pastejo mais alto, não digo que nem esse aqui, mas que nem aqueles outros ali, também não é problema nesse tipo de material que é tardio e que vai ter um ciclo de rebrote bem longo. Inclusive, às vezes até vai ser vantagem você deixar ainda uns 70% de fechamento do solo, porque quem vai dar nutrição, energia para a planta rebrotar é a fotossíntese, né? Então, se ela tem folha ainda para fazer fotossíntese, ela tem capacidade de se recuperar mais rápido. E se ela ficar 90% sem folha, vai reduzir o ritmo de crescimento naqueles dias, né? Então a filosofia do pastejo rotatino é tirar apenas metade da oferta de forragem que tem
e voltar talvez uma semana depois, ou no máximo 10 dias depois. E aí talvez até poderia se fazer piquetes maiores, aí muda a concepção da lógica de manejo, né? Muitas propriedades estão limitadas em tamanho de área e contingente de rebanho, né? Bastante animais e áreas cada vez menores. Mas se a propriedade dispõe de bastante área, é possível produzir leite, né, com um material rico, que nem esse aqui, e em vez de usar uma ração comprada com alto teor de proteína e cara, poder fazer uma ração caseira só de grãos de cereais, como milho, como triticale, cevada ou a própria aveia, né? Nesse intuito também de oferecer mais forragem com bastante proteína e proteína barata, a gente também está tentando trazer para o mercado e trazer para os produtores aí as leguminosas forrageiras, né? Que no caso que nós temos para oferecer o trevo vesiculoso, né? Tem algumas propriedades aí que pegaram um pouco de trevo vesiculoso, e o trevo então é da mesma família que a soja, não necessita aplicar ureia e tem altos teores de proteína na sua folha, na sua constituição. Aí quem faz pré-secado, às vezes faz um pré-secado nessa fase de 27 centímetros de altura aí, dá rebrote, e depois faz o outro, às vezes quando está soltando a espiga, um pouquinho antes de soltar a espiga. Aí tu colhe dois materiais riquíssimos em proteína, provavelmente esse nessa... Agora não. Primeiro, fazer pequeno, aí tu pega um material com 25, 30% de proteína, só folha, né? Aí deixa rebrotar, porque se tu vai eliminar depois, deixa chegar até soltar a espiga quase, que aí antes de soltar a espiga, ele tem uma alta produtividade de forragem e ainda tem um teor de proteína tipo 18%, 17%. E aí esse pré-secado normalmente é de bola daí, mas pode ser feito em trincheira também, não há problema de se fazer em trincheira. Pode ser feito feno, só que cada vez a condição climática é mais limitante, né? Alguns produtores de leite que faziam feno e pré-secado de azevém substituíram pelo trigo do propósito no sistema de produção deles, porque o azevém só dá o pré-secado lá em agosto, setembro, talvez até outubro, né? E aí tem que plantar milho, exatamente. Então aí no sistema de rotação o cara consegue plantar o trigo em abril e fazer os dois cortes de pré-secado e em agosto ainda entra com milho. Quanto tempo ele precisava até fazer silagem de planta inteira dele? Esses trigos Tarumã, Tarumax e BRS Pastoreio, se plantado bem no cedo, ele espicha o ciclo e só vai dar silagem lá em setembro igual. Tá? Então, ele aumenta o ciclo. Todos esses dias de calor que um material plantado, que um trigo duplo propósito da Embrapa, plantado em março, abril, pega no mês de março, no mês de abril, veranico de maio, ou semanas que nem essa semana que passou agora, esses dias não contam no ciclo desses trigos. É parecido com a floração e a produção de algumas frutas temperadas, né? Que tem que somar tantas horas de frio durante o inverno para ela produzir, para ela diferenciar a flor. Então esses trigos também, para ele sair da fase, passar dos 30 centímetros de altura, que é começar a botar o colmo lá embaixo e diferenciar a espiguinha, quando a espiga já está lá a 3 centímetros do solo, começou a formar o colmo, você já consegue abrir com a unha, com o canivete e enxergar uma espigazinha lá de 7 milímetros de comprimento, com todas as espiguetas já definidas, está lá o nível do solo. Só chega nessa fase trigo duplo propósito quando pega uma certa quantidade de horas de frio. E isso geralmente só se acumula nos meses de junho e julho e início de agosto. Então por isso que se tu plantar em final de fevereiro um trigo duplo propósito, ele chega nessa fase aqui e o pessoal diz, mas parou de crescer essa bosta, essa imundice não cresce mais, não sei o que, mas é para isso que ela foi feita, para nessa fase botar folha e perfilho. Então mete boca em cima ou corta um pré-secado, vem mais folha, vem mais perfilho. Ele para de crescer, ele não encana, essa é a lógica dele.